dia, né, nós vamos começar a aula de hoje, né, falando sobre a atmosfera. Então, o que é a atmosfera, né? Como é que a atmosfera é formada, certo? Então, quando a gente fala de atmosfera, a gente diz que a atmosfera ela é a camada de ar que envolve o planeta Terra, fornecendo proteção aos seres vivos e os gases necessários para a manutenção da vida, né, desses seres vivos no planeta. Então, a atmosfera ela é formada por gases, por vapor de água e partículas de poeira. Então, tudo isso é quem forma a nossa atmosfera. Ela não só é formada por gases. Além dos gases, hidrogênio, oxigênio e tantos outros gases, certo? A atmosfera ela é formada, né, por vapor de água, né, por partículas de poeira. E essa atmosfera, certo? Nós dizemos que ela é inodora, ela é incolor e ela é insípida. O que é uma coisa inodora? Uma coisa que não tem sabor, né? Incolor é o que não tem cor, insípida é o que não tem sabor. Então, inodora não tem odor, incolor não tem cor, insípida não tem sabor. Então, ela possui todas essas características aí. Então, graças à ação, né, da gravidade que existe no espaço, então essas partículas de ar que compõem a atmosfera da Terra, elas não se dissipam. O que é não se dissipar? Elas não se desprendem, né? Elas estão sempre unidas ali pelo espaço, certo? E toda a superfície terrestre, ela é protegida, né? Ela é, digamos assim, coberta por essa atmosfera, certo? Então, a função da atmosfera é o quê? É proteger a Terra, certo? De raios solares também. Ela é a atmosfera que ela, digamos assim, ela faz essa função também de fazer com que o planeta permaneça numa temperatura, né, que não prejudique os seres vivos. Então, veja só, além dela ser responsável, né, por manter a temperatura, por manter o oxigênio necessário para a respiração dos seres vivos, ela também protege a Terra dos raios solares e dos impactos de fragmentos, por exemplo, de corpos celestes que ficam pelo espaço, certo? Ela regula essa temperatura do planeta e ela também vai reter todos esses gases necessários para a vida dos seres vivos. Então, a atmosfera terrestre é formada por camadas, certo? E essas camadas, elas possuem suas características, certo? Então, são diversas características, né, de acordo com a camada que ela apresenta. Então, ao longo da sua extensão, né, vai aparecendo essas camadas que eu estou mostrando aqui, certo? Então, digamos que aqui fica a crosta terrestre, certo? Logo após a crosta terrestre, nós temos a troposfera. Logo após a troposfera, nós temos a estratosfera. Em seguida, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, certo? A exosfera é a última camada da atmosfera. Então, o que é essa troposfera, né? Onde é que ela está localizada? Então, a troposfera, certo? Ela aqui é a camada da Terra, tá vendo? É a camada da atmosfera que fica mais próxima da crosta terrestre. Onde é a crosta terrestre? É o local onde nós, seres humanos, e os outros animais e as plantas vivem.
nós vivemos na crosta terrestre, sobre essa crosta. Então, a troposfera, ela é a camada, certo, da atmosfera que fica mais próxima aqui da crosta terrestre, do local em que nós vivemos. E ela está situada a partir do nível do mar. Então, o mar, digamos que o mar, ele se inicia aqui. Então, a partir do nível do mar é onde ela se inicia. E é aqui na troposfera que ocorre maior parte dos fenômenos meteorológicos. Quais são esses fenômenos meteorológicos que nós podemos citar? A chuva, né? Os ventos, os raios, tudo isso. Então, aí logo em seguida, certo? Nós temos aqui a troposfera, que ela é a primeira camada, né? Que nós vemos aqui a mais próxima da Terra. Logo após a troposfera vai ficar quem? A estratosfera. Então, a estratosfera, certo? Ela é a segunda camada mais próxima da Terra. E ela tem início no final da troposfera. Então, aqui terminou a troposfera, então ela já inicia, certo? Então, ela está logo após a troposfera. E é na estratosfera, gente, que está presente o gás oxigênio, que é o gás indispensável para a respiração dos seres vivos. Então, é na troposfera, na estratosfera que nós encontramos esse gás oxigênio. E ela também é responsável por filtrar os raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol. O que são esses raios ultravioletas? São os raios, né, que fazem mal, que prejudicam os seres vivos. Então, esses raios, né, ultravioletas, quando chega aqui na estratosfera, né, então o que é que ela faz? Ela evita com que esse raio chegue em maior intensidade até o planeta Terra, certo? E a estratosfera, gente, ela mede aproximadamente 50 quilômetros de altitude. Em seguida, nós temos aqui a mesosfera, que é essa parte aqui, ó. A mesosfera, certo? Ela é a terceira camada atmosférica, certo? Que está, digamos, ela é a terceira mais próxima da Terra. Nós temos, porque primeiro aparece a troposfera, a estratosfera e em seguida a mesosfera. E é nela, certo? É na mesosfera, certo? Que à medida que a altura, certo? Em relação ao Sol aumenta, a temperatura diminui. Ou seja, a mesosfera, digamos que lá na mesosfera, quanto mais altura você atinge, mais a temperatura diminui. Certo? Por exemplo, digamos, a gente pode citar, por exemplo, um exemplo bem prático. Quanto mais alto você for, digamos, numa montanha, certo? Quanto mais alto você subir nessa montanha, você vai perceber que lá vai ficar cada vez mais frio. Então, quanto mais alto, menor será a temperatura, certo? E veja só, e aqui na mesosfera, a temperatura ela pode variar entre menos 10 graus Celsius e menos 100 graus Celsius. Então, quando a temperatura ela é indicada de menos, com esse sinalzinho aqui, certo? Negativo antes dele, quer dizer que ele é um local bastante frio, onde a temperatura é bastante fria. E essa mesosfera, gente, ela se estende a cerca de 80 quilômetros, certo? Acima do solo, certo? Então, ela está muito mais distante do solo. É diferente da estratosfera. Depois, nós temos aqui a termosfera, certo? Então, a termosfera, ela também é conhecida como ionosfera. Então, essa camada aqui, a ionosfera, ela é uma camada formada por moléculas, certo? E é aqui na termosfera, certo? Que, além da reflexão das ondas de rádio também, gente, é possível
observar vários fenômenos naturais, certo? Como a conhecida aurora boreal. Então, essa camada aqui da termosfera, ela se estende de 8 a 1000 quilômetros de altitude. Daqui, onde ela se inicia, né, acima, então ela pode chegar até 1000 quilômetros de altitude. E outra... Tá escutando? Aí em seguida, né, nós temos a exosfera. Tá vendo? A exosfera, ela é a camada mais externa da atmosfera. Ela vai ficar entre o espaço, certo? Após o espaço, a partir dela já é o espaço sideral. Então a exosfera é a mais externa dessas camadas. A temperatura dela pode chegar a 1000 graus Celsius, certo? Veja só, como é bastante quente lá, 1000 graus Celsius. Então, o que é que caracteriza, certo? Apesar disso, apesar dela estar mais acima, certo, da termosfera, ela é uma camada, certo, da atmosfera que pode atingir 1000 graus Celsius, certo? Ela é bastante quente. Então, nelas são encontrados quem? Os satélites de transmissão e os telescópios espaciais. Então, é lá na exosfera onde os homens lançam os telescópios de transmissão, né, para o espaço. Então, por exemplo, uma nave espacial, para passar aqui nessa camada, certo? Por isso que elas são construídas com materiais bem resistentes por conta da temperatura, certo? Então, se não fosse um material bem resistente, esse material não iria suportar a temperatura e poderia derreter. Então, a exosfera, gente, ela tem início a partir de 1000 quilômetros de altitude, a partir de 1000 quilômetros de altitude para lá, certo? Então, ela é bastante extensa, né, e bastante quente também. Então, o que é o efeito estufa, né? Por que ocorre esse efeito estufa? Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural do planeta Terra, certo? Que permite a manutenção da temperatura. Então, sem esse efeito estufa, né, com certeza o planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada. Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno muito importante para a vida dos seres vivos, certo? Por quê, gente? Ele é o efeito estufa quem também ajuda, né, a manter a temperatura certa para a Terra, para que os seres vivos, né, seja planta, seja ser humano ou qualquer outro animal, né, não sinta muito calor e também nem muito frio. Mas, veja só, como é que ocorre esse efeito estufa, né? Digamos, por exemplo, os raios do Sol, eles atingem a superfície da Terra, certo? Devido à camada de gases que tem nesse efeito estufa, certo? Em torno de 50% desses gases, eles vão ficar retidos na atmosfera. Então, a atmosfera ela retém 50% desses gases para que ele não chegue até a superfície terrestre, né? E a outra parte, né, que chega aqui na Terra, ela vai atingir um calor irradiado, né? Esse calor ele vai aquecer a Terra de forma que não prejudique os seres vivos, né? Mas veja só que nas últimas décadas, gente, vem existindo uma preocupação muito grande, né, em relação ao efeito estufa. Por quê? Porque nessas últimas décadas está acontecendo bastante no meio ambiente a liberação de gases de efeito estufa. Por quê, gente? Devido à atividade humana. Então, os seres humanos, né, eles estão, digamos assim, descuidando, né, do ambiente. Então, a partir da queima de combustíveis, né, essas fumaças que saem dos carros,
essas fumaças de fábricas. Então, essa poluição do ar é o que está causando o quê? O aquecimento global, devido a essas impurezas que estão sendo liberadas no ambiente. Então, quando essas impurezas são liberadas no ambiente, vai prejudicar esse efeito estufa. Então, isso daí é o que está acontecendo com o planeta, o aquecimento global por causa da, digamos assim, da falta, né, de muitas vezes de informação, às vezes até por irresponsabilidade do próprio ser humano, né, que não está tendo esse cuidado. Por isso que o planeta ele está ficando quente, certo? Por quê? Porque essas camadas, esses gases, eles estão sendo, digamos assim, prejudicados, né? E com isso vai causando aquele buraco na camada de ozônio, certo? Em meio a toda essa poluição que está acontecendo aqui no planeta Terra. Eu coloquei aqui umas perguntinhas relacionadas ao assunto, certo? Vamos tentar responder, certo? Então, a primeira questão que eu coloquei aqui foi a seguinte. Diz assim, a maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuva, vento, deslocamento de ar, né, das massas de ar, onde é que ocorre? Certo? Em que camada da Terra ocorre maior parte dos fenômenos meteorológicos? Eu queria saber se... Aonde? Troposfera. Muito bem, acontece na troposfera. Então, é nessa camada onde ocorre maior parte dos fenômenos meteorológicos. Parabéns! A segunda pergunta. O que é a atmosfera? Ela é a parte sólida da superfície da Terra? Ela é a camada gasosa que envolve a Terra? Ela é o total de água no estado líquido existente na superfície terrestre? Ou ela é a camada sólida que envolve a Terra? É a camada gasosa que envolve a Terra. Muito bem, ela é a camada gasosa que envolve a Terra, porque a atmosfera ela é formada por gases, né? Gases, vapor de água, poeira, né? Então, por isso que a gente diz que a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, a camada de ar, a camada gasosa que envolve a Terra. A terceira pergunta, certo? A terceira diz o seguinte, a atmosfera ela é constituída por 5 camadas. Estão lembrados que nós falamos das 5 camadas, né, que constituem a atmosfera. Então, essas camadas são a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a litosfera. É a troposfera, a estratosfera, mesosfera, hidrosfera e litosfera. É a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera? Ou é a troposfera, estratosfera, mesosfera, hidrosfera e exosfera? Então, me digam aí. É A, B, C ou D? Estratosfera, mesosfera, hidrosfera e exosfera. Muito bem. No caso, a letra C. C. Muito bem. Parabéns. Vamos para mais uma. Mais uma. A camada da atmosfera que fica situada entre a superfície e a estratosfera. Qual é? Troposfera. Muito bem, é a troposfera. Parabéns. Pergunta de número 5. Pergunta assim, a camada da atmosfera que se situa entre a troposfera e a mesosfera. Qual? Estratosfera. Como?
Estratosfera. Muito bem, a estratosfera. Então, a estratosfera ela fica localizada, né, entre a troposfera e a mesosfera. Parabéns. Sexta pergunta. A camada da atmosfera que se situa entre a termosfera e o espaço. Entre a termosfera e o espaço. Qual é? Exosfera. Muito bem, é a exosfera. Parabéns, minha gente. Outra perguntinha, certo? Que diz o seguinte: a camada que está presente em uma grande quantidade de gás oxigênio. Então, qual é a camada que fica presente, onde nós encontramos a maior quantidade de gás oxigênio? Esperando. Qual é, gente? Qual é a camada de ar que a gente encontra oxigênio? Alguém descobriu? Ou eu digo? Peraí, diga um segundo. Estou esperando. Vai lá. Bora, quero ver quem vai ganhar o chocolate. Eu dou o chocolate daqui mesmo. Eu passo pela câmera. Ninguém achou? Muito bem, a estratosfera. Quem quer que eu repita? Quer que eu repita? Então, a camada que está presente em grande quantidade, o gás oxigênio. Qual é a camada da atmosfera que existe mais oxigênio? A troposfera, a ionosfera, a mesosfera, a estratosfera ou a exosfera? João respondeu aí. Foi, João? Foi você? Foi a estratosfera. Muito bem, é a estratosfera. Então, é nela que a gente encontra oxigênio. Pergunta número 8. As temperaturas, preste atenção, qual é a camada, certo? Então, as temperaturas nessa camada podem variar entre menos 10 graus Celsius e menos 100 graus Celsius. Qual é a camada? Mesosfera. Muito bem, é na mesosfera. Então, nessa camada aí, mesosfera, é onde a temperatura, né, pode ficar em menos 10 graus e menos 100 graus. Número 9. Pergunta seguinte. É a camada, é uma camada que é formada por moléculas, certo? Que existem moléculas nessa camada. Qual é ela? A termosfera. Qual? A termosfera. Termosfera ou ionosfera. Termosfera. Muito mais está certa a sua pergunta, viu, João? Sua resposta, João. Porque ela é conhecida como ionosfera ou termosfera, não é isso? Tá certíssima a sua resposta. Número 10. É a camada que antecede o espaço sideral. Qual é? Quando eu pergunto assim, é a que antecede, é a que vem antes. Qual é a camada que vem antes do espaço sideral? A exosfera. Muito bem, é a exosfera, né? Que ela é a última camada da atmosfera. Então, ela é a que antecede o espaço sideral.